Fala galera, como prometido, hoje a análise completa do episódio 3 de Hawkeye. Hoje eu tô aqui com o Mazo pra fazer essa análise completa. Galera, passando aqui pra lembrar, se você curte heróis, filmes, séries, jogos e quadrinhos, tudo está aqui. Então se inscreva no canal, ative o sininho, deixe seu like e o mais importante, compartilhe e deixe nos comentários a sua teoria, a sua opinião, qualquer coisa aí que possa nos ajudar. Então, vamos direto ao vídeo. Então, mas vamos lá começar a análise desse episódio? Vamos sim, vamos começar aqui. Então, pra mim teve mais ação, e pra você? Não, eu acho que foi o melhor episódio até agora. Depois daquele fiasco do episódio 2 pra mim. Mas teve uma justificativa, pô. Teve justificativa. Não é justificativa nada. Vamos falar mais disso não, que isso aí eu não quero nem lembrar daquele episódio mais. Bora pra começar essa análise. Então, esse episódio aí, eles começam em 2007 com a Maia criança, né? Mostrando o passado dela, né? Mostrando o passado dela, ela tá na escola, né, e tal. Inclusive uma escola pra pessoas que não têm problema de surdez. Sim, né, uma escola normal, né? E ela tá normal. ali tentando se adaptar praticamente. Pois é, e tá assistindo aula, aí você vê que ela tá bem quietinha, recolhida no canto dela, mas prestando muita atenção na professora, porque ela faz leitura labial, né? Aí a professora vai até ela, né? Ela acha que ela meio que parece que vai chamar atenção, né? Tipo, ela deve pensar, não tá fazendo nada, né? Pois é, chega lá, vê que ela tá com tudo respondido direitinho, né? Com o caderno respondido. E aí eu queria até depois a gente fazer, tem referência ao Brasil aí nessa... Sim, duas referências na série. Duas referências nesse episódio, eu não vi ninguém falando disso em lugar nenhum. Só exclusiva aqui, hein, galera? Depois a gente faz um vídeo falando sobre essas duas referências. Inclusive nesse exercício que ela fez tem uma referência ao Brasil ali. A gente bota no próximo vídeo aí, tá bom? Então, aí ela faz o exercício, responde tudo direitinho lá, vê a tarefa, e aí ela... inclusive tem um desenho de um dragão ali que ela fez ali no negócio. E aí depois volta pra ela com o pai brincando de sombra, né? Brincando com o dragão. Sim, inclusive parece que é o animal preferido dela, o dragão, né? Inclusive, aí assim a gente vê... Eu não sei se tem uma referência ao filme do Shang-Chi, mas parece que tem alguma coisa, né? Que eles falam lá, ela pergunta várias coisas sobre o dragão pro pai, né? Pergunta qual barulho que o dragão faz, se eles existem na vida real. E o pai meio que fala, podem existir, mas num outro mundo. Se vierem para o nosso mundo... Se vier para o nosso mundo, eles vão vir mais fortes e tal, né? Então, e aí meio que faz uma referência a ela também, porque depois ele vai falar que é importante que ela saiba trabalhar nos dois mundos, o mundo dela, que é o mundo dos surdos, e isso vai fazer ela crescer muito, vai fazer ela ser mais forte também. Então, na verdade, ele tá falando sobre isso com ela, né? Sobre essa história dos dois mundos. Ela até pergunta por que ele não botou ela numa escola para surdos. Ele pede desculpas, eu entendi ali que ele não tinha condições de... Não tinha condições de pagar nenhuma, mas também nada por mal, né? Pois é. Aí depois, né, corta pra cena dela na aula de karatê, né? Isso, ela prestando muita atenção nos outros, né? Sim, observando bem cada detalhe, ataque, defesa. Isso é uma coisa que a gente vê nos quadrinhos que ela tem mesmo. Ela tem essa negócio de ver o que os outros estão fazendo e poder reproduzir depois o que eles fazem. E é isso que ela faz, ela fica prestando bem atenção no pessoal lutando lá, karatê antes dela tá lutando. Aí tem um intervalo, e aí... Aí é introduzida pra gente uma grande referência. Então, no intervalo ela tá conversando com o pai, né? O pai fala pra ela ser uma boazinha na aula, e pede pra ela, fala pra ela que o que importa é a velocidade e não o tamanho. E aí diz que o tio vai levar lá pra casa, né? Sim, aí vemos o quê? A mão do rei do crime. Com certeza. Rei do crime, Wilson Fisk, Kingpin. Será que vai ser o mesmo ator do... Então, inclusive ele aparece lá, você vê que é um cara corpulento, todo de preto, né, e tal. Parece que é o mesmo ator sim, tá? Porque a coisa de 2 semanas atrás, o D'Onofrio, né, mandou um tweet. Mandou um tweet, né? Isso, o ator D'Onofrio que fez o Kingpin na série do Demolidor, no Netflix, ele mandou um tweet no qual a Marvel Studios dizia, olha, dia 24 começa a nossa série do Gavião Arqueiro. E aí ele bota assim em cima, ele mandou o retweet desse tweet da Marvel, né? E ele coloca em cima lá, adoro essas séries da Marvel, vai ser muito divertido. Aí, com certeza ele vai estar, com certeza. Né? E isso também, se ele estiver, pode comprovar nossa teoria de que o Demolidor provavelmente vai aparecer em Homem-Aranha. Não, pra mim tá certo já que o Demolidor vai aparecer em Homem-Aranha. Aquela foto vazada lá, é certo que vai rolar. E eu acho mais, né? A gente até tá conversando contigo, eu acho que eles vão colocar assim, essa série do Gavião Arqueiro vai acabar exatamente 1 semana depois da estreia do Homem-Aranha. O Homem-Aranha, ele estreia daqui a 2 semanas. Sim. O próximo episódio de Hawkeye
certamente o Kingpin, o Wilson Fisk, o Rei do Crime vai aparecer. Vai ter uma grande participação também, né? Mas ele vai aparecer com certeza, porque dessa vez ele não apareceu, né? Apareceu a mão dele, só a mão, apertando assim, a bochechinha dela e tal, mas dessa vez eu tenho certeza que ele aparece. Então eu acho que ele aparece já na semana que vem. Na outra semana a gente vai ter a estreia do filme do Homem-Aranha, e depois, na semana seguinte, termina a série Hawkeye. Eu acho que no filme do Homem-Aranha vai aparecer o Matt Murdock lá, né? E no último episódio de Gavião Arqueiro vai estar o Matt Murdock lá também. A gente vai ter essa referência dos dois. Imagina! Muito legal, né? Muito legal. Acho que vai rolar isso. Aí depois, né, mostra ela voltando lá pra ser na aula de karatê. E ela vai enfrentar um garoto que é bem maior que ela, né? Tem um corpo maior até e tudo mais. E também é introduzido pela primeira vez que a gente vê que ela tem uma perna mecânica. Isso é importante, quase que eu esqueço isso, é verdade. É a primeira vez que aparece que ela tem uma perna, ela tem uma prótese, né, na perna direita. E ela levanta agora, a primeira vez. Porque da outra vez que apareceu, ela estava sentada, ela botou a mochilinha na frente. Não deu pra perceber, não deu. Isso. E é a primeira vez que ela levanta, tem a perninha prótese e vai lutar com o garoto lá, né? Sim. E ganha fácil, né? Com certeza, porque ela estava observando lá os ataques e tudo mais. Já aprendeu como é que faz os ataques e tudo mais. E aí aparece ela já adulta, né? Sim, lá naquele ringue lá, treinando. Num ringue lá, numa academia e tal, lutando, treinando com o cara. E aí a gente tem uma outra referência ao Brasil grande, que vai estar nesse outro vídeo. Muitas pessoas nem viram, galera. Acho que ninguém percebeu esse erro, exclusivamente aqui. Então vai estar lá essa referência também. E ela também dá um soquinho no cara, o cara desaba com tudo. E aí a gente já vai pra uma cena que ela tá indo pra uma oficina, né? Uma oficina. E qual é o nome da oficina? Então, o nome da oficina é Fat Man. Em referência, claro, ao Homem Gordo. Quem é o dono da oficina? O Rei do Crime, claro. O Rei do Crime também é o dono da oficina, claro, ali. Então, na verdade, a gente vê que ali nada mais é do que uma fachada, né? Ali é um lugar onde fica o pessoal da gangue do agasalho. Ela provavelmente estava indo visitar o pai dela, na verdade ela encosta a moto, ela tá indo de moto. E na hora que ela entra, que ela olha ali... Ela vê um cara batendo no vidro, então rapidamente tenta se esconder, né? Tenta se esconder. Quando ela olha de novo lá pra dentro, tá quem ali? É o Ronin. É o Ronin. Eu não sei se nessa hora ela sabe quem é o Ronin. Mas certamente pra provavelmente frente... já deve ter gravado ali, né? Então, é o Ronin lá, e o Ronin tá matando todo mundo ali dentro. Ela acaba entrando pelo outro lado, que é o escritório. Quando ela vê o escritório, ela já tem os dois ali mortos no escritório. Sim, ainda vê um Ronin ali junto com o pai e ele escapando pela janela. Então, quando ela entra ali na oficina mesmo, o Ronin sai correndo e o pai tá no chão já pra morrer, né? Pra morrer ali. Ela conversa com o pai e tal, o pai fala pra ela... Pra ela sair dali, voar, né? Voar uma como um pequeno dragão, né? Ela vai, Sim. Voa como um pequeno dragão. Mais uma referência a dragão pra ela. E ela diz que não vai deixar ele. Aí ele falou eu já fui. Praticamente. Então vai. E aí tem uma cena que é de certa forma impactante, porque ele pega a mão dele, passa no rosto dela, né? Que a mão tá suja de sangue, né? Isso, aí ele deixa lá a marca no rosto dela, né? Que isso também é uma referência lá aos quadrinhos, né? Então, nos quadrinhos, ela acontece isso também, né? Ele morre, bota a mão no rosto dela, e depois, isso aí eu acho que não deve acontecer na série, né? Porque a gente não viu até agora, mas nos quadrinhos ela faz uma marca branca, que seria exatamente mostrando onde o pai teria colocado a mão, que teria ficado a marca, e ela tá sempre com essa marca branca no rosto, o que na série parece que não deve acontecer. Provável. Mas nos quadrinhos é diferente a morte dela, né? Como que é a morte dela? Então, nos quadrinhos, quem mata é o Rei do Crime. Mata o pai dela é um mafioso que trabalha para ele, o Rei do Crime mata o pai dela. Aliás, um pouco antes, o pai dela fala pro Rei do Crime, olha, cuida da minha filha. E aí ela chega, ele vê ele morrendo, ele também bota a mão no rosto dela, cheia de sangue, e acaba morrendo logo em seguida. E o Rei do Crime acaba criando ela como se fosse a sobrinha dele. A sobrinha, né? E ainda culpa o Ronin, né? Se não me engano. O Ronin não. Nos quadrinhos é o Demolidor. É o Demolidor? Ele culpa o Demolidor. Culpa o Demolidor. Então, ele culpa o Demolidor nos quadrinhos. Inclusive, nessa que a gente vai botar as duas referências do Brasil, eu quero botar a minha teoria lá, pra gente estar falando pro pessoal a minha teoria, porque eles mudaram totalmente como acontece a morte do pai da Maia, né, nesse episódio. É diferente dos quadrinhos. E aí eu tenho uma teoria pra isso que eu queria estar colocando no próximo episódio nosso aí. Já próximo engajamento pro vídeo aí, galera. Pronto. Dá like lá, hein? Aí depois a gente volta pra cena atuais, né? Onde o Clint e a Kate estão presos, lá numa indústria, né? Não, na verdade é uma loja de bonecos, KB Toys, que é uma loja falida, tá abandonada lá. E realmente tá falida na vida real? Isso foi realmente uma loja de brinquedos americana, que já faliu há bastante tempo. Nossa. E eles devem estar aproveitando até o local mesmo lá da antiga loja. E aí filmam lá, os dois estão presos naqueles bonequinhos lá, ele tá em cima de um unicórnio e ela presa num foguete.
Aí a Marvel bota o temperozinho da Marvel, né? Botar aquela piada bem prolongada. Então, eu achei péssima a piada. Assim, eu gosto de piada e tal, uma piada boa. Eu achei sem sentido. A gente vê que a gangue do Agasalho é uma galhofa enorme ali e tal, até entendo isso. Mas aí chega o cara lá falando com ela, que brigou com a namorada, e a Kate presa, né? E aí ele fala com ela lá que brigou com a namorada e tal, ela começa a dar conselhos pra ele. Ah, mas pô, foi uma cena legal, vamos... Péssima cena. Foi legal, pô. Teve até referência a Dragão, a banda Imagine Dragons. Imagine Dragons, tudo bem e tal, mas eu achei a cena sem... Eu gosto até de algumas brincadeirinhas aí, mas essa eu achei muito ruim. Aí o cara sai, peraí que eu vou pegar um negócio pra anotar. Olha só, é ridículo demais. Eu sei que a gangue do Agasalho é uma galhofa, mas às vezes exagera demais. Mas de resto, eu acho que tá legal, o episódio foi bom, né? E aí o que acontece? Eles começam a conversar novamente com os dois e chega a Maia. Chega a Maia. Quando a Maia tá chegando, ela percebe que o Clint tá usando um aparelho auditivo. Sim. Então, nessa hora chega a Maia e começa a conversar com ele com linguagem de sinais, né? Ah, sim, verdade. E parece que ele ainda não tá 100% fluente em linguagem de sinais, não, que ele brinca, eu acho que é a única coisa que ele sabe falar, negócio de biscoito e tal. Tanto é que fala coisa bem curta que ela não entende muito, então ela manda amarrar ele de novo, aí ela tinha soltado, manda amarrar de novo, e aí ela começa a falar e o Kazi é que começa a traduzir, né? Começa a traduzir as coisas que ela fala lá e tal. Ah, e detalhe, inclusive, ela tinha pensado que o Clint era completamente surdo, mas ele falou lá em linguagem de sinais pra ela que ele era só um pouco só, entende? Não era completamente, isso meio que atrapalhou ele depois. Ela fala que seria melhor que ele não usasse aparelho, né? E ele até, quando ele olha pra Kate, que ela fala pra caramba, ele fala, eu vou concordar com você. Tipo assim. Então, mas aí voltando ao Kazi, a gente vê que existe alguma relação da Maia com o Kazi ali, algum tipo de relação, não relação amorosa, mas a impressão que me dá, porque tem uma hora que ele chama o Rei do Crime, o Kingpin, de tio também. Eu não sei se todo mundo ali chama ele de tio. Será que eles dois exclusivamente foram criados por eles? Me deu a impressão, posso estar errado, de que ele também foi criado pelo Rei do Crime, por isso chama de tio também. Será? E é por isso que eles têm essa relação, muito embora a gente sabe que quem tá chefe daquele pessoal ali é a Maia. É a Maia. Mas ele aparece logo como um segundo, talvez, ali, né? Do grupo. Porque também faria meio sentido, porque eles parecem realmente ter uma relação assim de amizade um pouco mais longa, né? Me deu essa impressão, assim. Agora, importante pontuar que o Kazi, na verdade, nos quadrinhos, ele é um cara que tem um codinome de palhaço. Porque ele, ao contrário do pessoal da gangue do Agasalho, que usa aquele gorro, ele se pinta de palhaço quando eles vão fazer os ataques deles e tudo mais, né? Não sei se vai acontecer alguma coisa dessa no seriado. Provavelmente sim, né? Não sei se vai ter uma referência direta, mas o Kazi tem essa característica, né? Daí o Clint diz, né, pra Maia que a Kate não é o Ronin, e que o Ronin foi morto pela Natasha, né? Pelo Viúva Negra, né? Então ele diz que na verdade ela usou a roupa por acidente, né? Que ela realmente não é o Ronin e tal. E ela até comenta, depois aí ela lembra do pai sendo morto e tal, a Maia, né? Sim, mas antes, lembra que o Clint falou que a Natasha matou o Ronin? Mas não foi literalmente isso. Foi quando eles se encontraram de novo lá em Vingadores Ultimato, que a partir disso ele voltou a ser o Clint, o Ronin pra ali morreu. Não foi? Essa é a referência. Exatamente, é isso aí. O Ronin teria morrido pela Natasha. A Natasha tirou ele dessa vida e ele voltou a ser o Gavião Arqueiro, né? Sim, tanto é que lá no filme ele fala assim, não me dê esperanças. Aí ela fala tudo mais, aí eles voltam aí e tudo mais. Enfim. Então, quer dizer, ela pergunta, aí depois a Maia pergunta pra Kate por que ela vestiu a roupa. Ela até conta lá do negócio lá do leilão e tudo mais, sim, né? Sim. E que aí a Kate lembra da morte do pai e vai lá e sufoca a Kate. A Maia lembra da morte do pai e vai lá e sufoca a Kate. Aí o Clint se solta e ele corre depois, né? Então, ele se solta, ele vai correndo, a gangue do Agasalho vai atrás dele, eles vão... então começa uma briga na loja, aí a Maia vai lá e dá um chute no ouvido dele, cai o aparelho. Sim, aí ela pisa em cima do aparelho e quebra completamente. Ela ainda quebra o aparelho, ele fica surdo lá, não começa a ouvir mais nada. Daí o Gavião Arqueiro consegue pegar o seu arco, ele mira e consegue atirar lá onde a Kate está presa e consegue soltar ela, né? Ele consegue soltar ela corre também e começa a brigar com o Kazi, né? E aí entra uma briga lá. E aí começa um negócio que eu achei interessante, porque sendo uma coisa da Disney, né? Eu também não vi muita gente comentando isso, porque ele usa as flechas mesmo, né? Sim, realmente, pra acertar. Então, ele não mata ninguém, mas ele começa, ele tá dentro daquela piscina de bola, pega as flechas, enfia no pé dos dois caras da gangue do Agasalho. Depois ele atira uns 3 ou 4.
atira, pega 2 pela frente, 2 por trás, só que sempre pega no ombro pela frente, no ombro por trás, quer dizer, o cara não vai Enquanto morrer. que não é vital, né? O cara não vai morrer, mas o cara deve ter sentido uma dor boa ali, porque uma flecha daquela não deve ser fácil. Aí, no quinto também, acertou a mão o cara que prendeu na pilastra. O cara tava com a mão em pé, ele prendeu a mão do cara na pilastra, ele ficou preso ali. Aí os dois correm, né? Pegam o aparelho auditivo que tá no chão e eles metem o pé dali. Inclusive, eles saem num estacionamento, onde tá aqueles 2 carros. Inclusive, é uma referência aos quadrinhos, né? Então, referência total aos quadrinhos, né? Que aquele carro ali é um Challenger 72. Inclusive, nos quadrinhos, tem uma cena muito parecida com essa, mas na verdade ele vai lá, ele tá saindo, vai entrar no carro, no Challenger, que ele até comenta lá que, pô, esse é o carro dos meus sonhos. E aí, só que eles têm uma perseguição também com a gangue do agasalho, e o carro, e, na verdade, no quadrinho, é a Kate que está dirigindo o carro e ele está tirando as flechas. Ele que tá tirando, né? E o carro se arrebenta totalmente. Então ele faz uma referência direta aos quadrinhos, né? E quando ele olha o Challenger, ele fala, não, esse não. Eu não quero quebrar esse daí. Eu quero quebrar esse não. Aí ele vai pro outro carro, eles pegam outro carro, mas quem acaba que a Maia pega o Challenger, né? Sim. Da década de 70. E o cliente fala pra Kate dirigir, só que ela fala, eu não sei dirigir, mas só que ele não está escutando muito bem, né? Então acaba ficando preso ali sem muita opção. Ele faz uma ligação direta no carro, eles entram, vão embora, e a Kate não dirige porque ela não sabe, fala que não sabe. Então quem fica com as flechas, diferente dos quadrinhos, é a Kate, né? Ele vai dirigindo. E aí quando ela pega lá, quando ele vai ver, vai pegar as flechas, são todas flechas especiais, né? Sem contar que, antes da cena das flechas, tá o carro perseguindo ela e os furgões. Então são 4 carros, na verdade, atrás dela, né? São os 2 furgões de mudança. Inclusive esse negócio é interessante, é que o nome da empresa de mudança é o Tressabro, que em português significaria acredite no mano. Que inclusive a gangue do agasalho fala muito mano. Exatamente, então tem tudo a ver aí com a empresa da gangue do agasalho, a Tressabro, que é a empresa de mudança. Aí começa a perseguição ali, né? Então são 4 carros seguindo, né? Você tem o Challenger, que está com a Maia dirigindo, você tem dois carros de mudança e uma outra picape lá que está indo atrás dele. Ela pega a primeira flecha, e ela não sabe o que se... não sabe o que é a flecha. Não tem escrito o que é cada flecha, né? Ela joga a primeira flecha, é uma flecha de massinha que ela fala, né? Cai no vidro da picape, e aí fica tudo roxo. Referência clara ao uniforme dele dos quadrinhos, que é tudo roxo. Praticamente as flechas especiais ali eram roxas, faltava só o fogo ser roxo. Então, ela joga, a primeira cai no vidro, e aí atrapalha um pouco a visão do carro, mas continua. Aí ela vai mais pra frente, depois ele tem a segunda flecha, né? Que aí é uma flecha pesada, que ela joga no furgão, explode, grudada ali e depois pum, explode. O furgão arrebenta aquele de mudança lá e tal, quebra tudo. Inclusive, o Clint tira quantas flechas ali pra ela não atirar, que era perigosa demais. No começo o Clint chega a tirar acho que 4 flechas ali, né? Diz que é perigosa, quer dizer, imagina o que acho que ele tirou, o que faz, né? Imagina, né? Deve ser explode quarteirão que ele tirou ali e tal. Então, aí o tempo inteiro o Clint não estava ouvindo o que ela falava, né? Porque ele estava totalmente surdo, ele estava sem um aparelho de surdez. Aí ela pega uma terceira flecha e joga no para-brisa do carro. A gente tá esperando que vai acontecer alguma explosão também. Não acontece nada, é só uma coisa que gruda ali. É só uma ventosazinha, prende no vidro. Aí eles continuam indo atrás lá. O carro eles entram num estacionamento que tem a opção de árvore de Natal, ele sai quebrando tudo. Aí ela tira aquela árvore. Aí ela tira aquela flecha lá que começa a puxar um monte de árvore de Natal pra cima do furgão. Flecha, acho que flecha cabo que chama e tal, que ela pega nas árvores de Natal e puxa todas as árvores pra cima do carro, atrapalha o carro a dirigir também. E eles seguem em frente, vão embora. E também teve as flechas de ácido que o Clint atira no sinal. Sinceramente, eu não entendi muito bem porque que ele atirou no sinal. Eu entendi que era pra tentar atrapalhar o trânsito parar pra eles poderem passar direto, entendeu? Sei lá. Eu imaginei o contrário, sei lá, né? Mas, bom, vamos ver. E aí eles correm pra ponte lá, quando eles chegam na ponte, o carro que a Maia, que é esse Challenger da década de 70, ele emparelha com o carro que tá a Kate e o Clint. A Kate e o Clint. E aí, naquela briga lá, que ele bota o cara da gangue bota uma arma, ele tenta atirar, a Kate encontra o arco dela e vai lá em direção e consegue pegar. Consegue pegar o arco dela que tá no outro carro, e aí ela joga uma flecha pra dentro desse carro. E a flecha, adivinha? É uma fumaça com a uma cor. fumaça roxa. Então, e aí o que acontece? A Maia perde a direção e arrebenta com o Challenge todo. O Clint até fala, pô, quebrou o carro todo. Faz uma outra referência aos quadrinhos. Então, quer dizer, nos quadrinhos e aqui, arrebentou-se todo o carro. E aí, logo à frente, o trânsito tá todo parado. Todo parado, inclusive até dá um close na garota vendo o carro em si quase batendo. Então, nessa hora a Kate entra pra frente, atrapalha a visão dele e tal, ele joga o carro pro lado, o carro para na transversal da pista. Enquanto isso, os furgões estão vindo, eles falam, vão vir por cima da gente. Vão vir com tudo.
Aí então o Clint sai do carro junto com a Kate, né? E eles pegam a flecha. Uma flecha comum pra Kate e uma outra, ele disse que né? não tinha flecha comum. Exato. Ele disse que não havia flecha comum ali. E ele também pega uma flecha especial. E essa flecha essa é como? flecha é total referência lá, né? É o Hank Pym, né? Que ele tem a flecha que tem a tecnologia Pym. E no caso, essa especificamente faz o troço ficar gigante, igual tudo que bate e tal. E ela na hora, a Kate não entende nada. Não entende nada. Ele manda mira pra cima pra cair no caminhão. E ela, mas é uma flecha comum, você falou que não tinha flecha comum. Aí ela joga. Aí depois ele vai, pum, aí cresce tudo aquela Quando ele bate flecha. na flecha dela lá, que a flecha dela cai, parece um foguete gigantesco. Aí acerta o carro. Arrebenta o carro pela metade lá. Aí o Clint pede pra Kate dar cobertura pra ele, que ele vai buscar aquela flecha que tacaram lá naquele furgão, né? Foi, mas ele dá pra ela uma flecha USB. Né? Ela sem entender o que tem que fazer de novo, ela fica ali tentando E essa ameaçar. flecha USB foi usada no Arif, quando eles tiram a consciência lá do Arnim Zola pra jogar no corpo do Ultron. Sim, né? sim, pra fazer aquele... Mas ali, mas nessa situação aqui, não serve pra nada. Não serve pra nada, só pra poder ameaçar, intimidar. Ela chega ali, eu vou atirar, dizer que ela atira, bate no peito do cara e cai Não no chão. acontece nada. Enquanto isso, o Clint retira aquela flecha de ventosa, manda a Kate se segurar nele, os dois se jogam da ponte, né? Sim, fazendo também aquela referência ao primeiro episódio, onde mostra o Clint se pendurando de novo, fazendo Isso, aquele... é exatamente quando a Kate ficou admirada, botou ele como o herói preferido dela, naquela cena da Batalha de Nova York, que ele se joga lá de cima, eles botam aquela flecha, que é aquela garra, né, que segura, e eles caem em cima do metrô, que tá passando por debaixo da ponte. Bem na hora, coincidência, hein? Por acaso, né? Ele já sabia a hora, por isso que ele pegou a flecha ventosa, né? Ele tava no metrô, né? O metrô vai passar aqui agora, né? Aí ele pula lá e a flecha ventosa não descobre pra quem que serve. Porque Pra se prender ali. ele se prendeu no metrô, eles vão embora. Aí ficam lá no metrô e metem o pé. Depois Aparece a eles cena param, no né? metrô, aí ela falando com ele falando com ela, mas ela ouvia o que ele falava e ele não ouvia nada pra falar. Exatamente. Então, aí corta pra uma cena que eles estão lá na casa da tia dela, né, que ela tinha ido passear com o cachorro, ela volta. Aí o filho liga, na hora que ela entra, o telefone dele toca, ele não sabe quem é. Ele imagina que é a mulher, porque tá Ele no número atende, dela. fala, ô meu amor, eu não tô podendo falar agora, posso ser por mensagem e tal. Aí depois chega a Kate e aí começa a falar que não é, tipo, Pelo avisando. filho, aí ela ajuda ele como? Ele não tá ouvindo nada. É. Né? Ela começa a escrever no caderninho, né, pra falar com o filho. E aí, pô, é muito legal essa cena, porque ela ajuda ele a conversar com o filho. A gente vê ali. Aí o filho chega uma hora que o filho bota assim: tá tudo bem se você não puder passar o Natal em casa, pai. Até o Clint fica meio ressentido com isso, fala que vai passar e tudo mais. Mas aí quando ele fala que tá tudo bem se você não for passar o Natal em casa, eu tenho minhas dúvidas de que não poderia ser que talvez ele não volte pra casa. Será? Que talvez ele morra ali como Gavião Arqueiro. E aí de vez a Kate Bishop assume o manto de Gavião Arqueiro nessa hora aí. A aposentadoria dele vai ser no cemitério, eu acho. Não sei. Não sei. Acho muito provável da Marvel fazer isso, principalmente no Natal, né? É verdade. Ainda mais na Disney. Eu acho que no filme da Disney ninguém morre não. Mas poderia ser uma referência. Poderia ser. Eu acho, na minha teoria, eu acho que vai ter um outro filme, um filme em si, mas só que aí a Helena vai estar atrás do Gavião Arqueiro. Não, mas a Helena vai aparecer nesse seriado. Vai? Eu não tenho dúvida. Você acha que não vai aparecer? A Helena vai aparecer nesse seriado, sim. Bom, aí depois que ele conversa com o filho lá, acaba que volta pra gangue do Agazar, que tá trocando de base, né? Porque a base foi comprometida, eles têm que sair de lá, né? Que é da loja de brinquedos. E o Kazi chama a Maia pra conversar sós, né? Isso, o Kazi conversa com ela, mas ela dá uma enquadrada nele. Pergunta, quem é a chefe aqui? Com certeza ele fala, você! Ele fica meio que na dele lá, mas ele fica reclamando desse negócio de ficar perseguindo o Ronin, né? Sim. E ele sabe que ela tá perseguindo o Ronin, porque o Ronin, a princípio, matou... A princípio... Eu tô falando a princípio, porque depois eu vou contar a minha teoria no próximo vídeo. Mas o Ronin matou o pai dela e ela quer pegar de todo jeito. Aí, né, depois dessa cena, o Clint vai lá com a Kate consertar o aparelho auditivo deles, né? A mulher fica meio que rolando, mas por fim consegue. E aí eles vão pra um café, né? Pra uma lanchonete. Uma lanchonete lá e tal, eles sentam, estão conversando. E aí ela começa a desenhar um uniforme para ele, né? Sim, fazendo a referência do uniforme clássico dele, né? E desenha o uniforme dele, ele olha assim, não, eu não posso ser reconhecido. Eu jamais usaria isso. Não, o melhor foi a adaptação brasileira que fizeram pro H que tava na... O H é herói, né? Hawkeye. H de herói. Ficou bom, cara. Eles saíram bem. Sim, boa ideia. Não deu certo, né? Mas aí o que acontece? Ela pergunta pra ele, né? Aí ela fala do Ronin. Ela pergunta pra ele, você sabe quem é o Ronin, né? Mas tá guardando a identidade dele.
ele deve ser próximo a você e você tem que manter segredo. Sim, ela menciona isso, tipo, tentando dar uma aproximada mais sobre o Ronin. Quer entender ali a história do Ronin, ele desconversa, não fala sobre isso e volta a falar do uniforme. Porque ele não pode usar aquele uniforme, porque ele dá três motivos, 3 razões. A primeira é que ele precisa ser um fantasma. Ninguém pode ver ele chegando. Pode conhecer. A segunda é que se ele usasse aquele uniforme, a mulher dele se divorciaria dele, né? E a terceira, ele fala que é porque ele não é exemplo para ninguém. Ele não tá ali para ser exemplo para ninguém. E isso aí mexe muito com a Kate. Ela fala que não é verdade. Que ele é um exemplo, sempre foi um exemplo para ela, né? Inclusive ela coloca a situação de que ele tá lá só para ajudar ela e que agora os dois, a gangue do agasalho liga os dois ao Ronin. Aí então eles têm que trabalhar junto agora, né? Eles têm que ficar juntos, que não tem jeito, que ele vai ter que ficar lá para resolver essa situação. Aí eles saem da lanchonete e ele fala, você tem que dar um nome para esse cachorro, hein? Aí ela começa a fazer aquela referência de novo ao quadrinho que a gente tinha mencionado no vídeo passado. Ela fala alguns nomes ali. E o cachorro meio que não gosta, mas quando fala Pizza Dog, ele já sorri. Então, nos quadrinhos ele é Lucky, o Pizza Dog, né? E aí fica como Pizza Dog ali, acho que eles vão chamar de Pizza Dog daqui pra frente. E aí eles estão no parque, né? Começa a conversar, falar da relação do Ronin com alguns criminosos, algumas gangues. E ele menciona também o Rei do Crime, falando que ele é um cara muito perigoso, né? Ele fala que tem um chefe acima da Maia, né, e tal, que é um cara muito perigoso. Inclusive, ela fala, ele deve estar com muita raiva do Ronin. Ele fala, porque o Ronin acabou com todos os fornecedores e acabou com a gerência dele ali. Com certeza ele deve estar com muita raiva do Ronin, então com certeza ele deve estar indo atrás, ou mandando a Maia, inclusive, atrás dele, ou não, né? E aí ele pergunta pra ela se ela acha que eles estavam atrás de mais alguma coisa naquele leilão, o que eles já estão buscando, né? Ela diz que não sabe, mas que tem uma suspeita do Jack. Ela acha que ele pergunta se o Jack tá envolvido, ele fala que sim, né? E aí ela comenta, ela fala, tá sim, inclusive ele me ofereceu um caramelo. Aí o Clint vira e fala que isso não é uma prova suficiente. Isso não é prova de crime, né? E aí aí ela comenta que ele se defendeu da estocada dela, aí ele fala, você ia jogar a espada na cara do noivo da sua mãe? Mas ela diz, mas eu sabia que ele ia defender, que não sei o quê. E aí ela resolve para eles invadirem a casa da mãe dela, porque ela tem a empresa de segurança. Sim, então ela vai pesquisar o nome do Case, né, pra ver se encontra alguma coisa. Pra pesquisar o nome do Case, né, que é aquele rapaz que tá sempre junto da Maia lá, em todas as situações. Inclusive, uma coisa que eu queria colocar aqui, é que assim, eu não acredito, e aí eu vou deixar aqui, faz parte da minha teoria, tá? Eu não acredito que o Jack seja uma pessoa má. E eu vou te dizer por quê. Porque a mãe dela é dona de uma empresa de segurança. Se ele fosse uma pessoa má, a mãe dela ia saber. A mãe dela tem todas as informações ali. De bandido, de não sei o que, não sei o que lá e tal. Inclusive, a informação do Jack a mãe dela tem. Você acha que a mãe dela não ia buscar? Mas e se for esse o motivo pela qual ela quis casar com ele? Pra sair dessa dívida enorme que tinha lá no trás? Vou te falar. Tudo leva a crer que o Jack está envolvido. Quando tudo leva a crer que a pessoa está desenvolvida, você pode ter certeza que ela não está envolvida. Então, assim, eu acho que o Jack não é uma pessoa... E se a mãe dela for a vilã? Mas é isso que eu acho. E eu vou falar a minha teoria sobre isso. A mãe dela é a vilã. Pode até ser que o Jack não seja muito bom, mas o ruim da história é a mãe dela. Eu tenho certeza disso. Aí, né, estão lá. Aí a Kate começa a pesquisar o nome do caso e... Bom, o fato é que ela descobre que ela trabalha numa empresa chamada Sloan Limitada. E aí a gente já sabe o seguinte. Quem é o dono da Sloan Limitada? Só pode ser o Kingpin, o rei do crime. O Wilson Fisk, o rei do crime. Daí mostra a cena que o Clint escuta alguma coisa, realmente ele vai procurar isso, eu até pensei que era o cachorro derrubando alguma coisa, mas ele vai lá e procura, e no final encontra quem? Então, ele para de repente com a espada do Ronin na garganta dele, né? E aí a pessoa fala com ele assim, é o Jack segurando a espada do Ronin, e é quando acaba o episódio. Aí só semana que vem que iremos saber o que vai acontecer. Mas o que acontece? A gente sabe que o Jack é o espadachim, né? É o Jacques Duquesne. Sim, então, nos quadrinhos ele é o treinador do Ronin. Então, aí ele chega a ser mentor do Clint Barton nos quadrinhos, né? Então eu não sei se eles vão usar isso de alguma forma na série. Eu acho que, não sei se como mentor, mas pra mim eu tenho quase certeza que eles vão se conhecer de alguma forma ali. O Clint vai reconhecer o Jack de alguma forma, não sei se como um mentor antigo, não sei. A gente vai ter isso aí pra descobrir isso na semana que vem, né? E com certeza o rei do crime, Kingpin, Wilson Fisk, vai estar nesse episódio. Com certeza. Eu também espero muito que ele apareça logo nesse episódio. Então, e aí você escreve outra coisa que eu tô te falando. Nesse, o Wilson Fisk, Kingpin, rei do crime aparece,
No próximo vai aparecer a irmã da Viúva Negra, a Helena. E no próximo, no último, Matt Murdock, no último episódio. Ah, imagina. Pode cravar o que eu tô falando. E outra coisa, hein? Ah. Quem é a mãe da Kate Bishop? Quem é? A mãe da Kate Bishop é Madame Máscara. Madame Máscara, nos quadrinhos, é uma vilã que você vai ver só. Ela vai se revelar com a Madame Máscara e aí a gente vai ter tudo solucionado nessa história. Não sei, acho que não na próxima semana, porque ainda vão estar faltando 2 episódios, né? Mas acho que lá pro 5º episódio a gente descobre que ela é Madame Máscara. Se isso for realmente acontecer na série, isso vai ligar muito com o que aconteceu lá no primeiro episódio. Sobre a garota, a Kate tá chamando a mãe e ela não tá vindo. E tá lá embaixo com o pai. E outra coisa, mas aí vocês vão ter que ver minha teoria, não vou falar mais nada, não. Isso fica pro próximo vídeo, galera. Porque, na verdade, vai ter uma ligação. Por conta disso, vai ter uma ligação da Kate com a Maya. Mas deixa pra lá, vamos deixar pra teoria. Vamos pro próximo vídeo aí, galera. É isso aí, obrigado, viu? Obrigado pela participação aí, mas... Bom, galera, essa foi a análise. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para ficar por dentro de tudo. E até o próximo vídeo e tchau!